Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, na pessoa da desembargadora Ivone Caetano, boa tarde realmente. Meu nome é Pedro Paulo, eu estou representando uma organização budista, eu participo do budismo há cerca de 48 anos, comecei novo, né? Não vocês vão contar a minha idade, aí vão fazer soma. Não vou falar em japonês, não, até porque eu não sei também. Mas eu faço parte dessa instituição budista. Lindo o discurso do meu querido amigo ali, né, muçulmano, muito bonito, belo discurso. Ele fala de criação de valores, né? Acho que o mundo realmente carece disso, concordo plenamente. É um fato mesmo. E a doutora a Ivone também falou sobre a discriminação aos negros, né? Na verdade, há uma grande história mostra o Holocausto judaico, mas não menciona as barbaridades que foram feitas aos negros, que milhões e milhões devem ter morrido nos porões dos navios, sem chegar ao Brasil, fora os que morreram de outra forma. Ainda precisa ser feito uma grande justiça nesse sentido. Né? Mas minha organização, uma organização budista, né? Nós estamos presentes em 192 países, chama-se Soka, o nome é meio difícil, né? Soka Gakkai Internacional, mas significa Sociedade Sociedade de Criação de Valores Humanos. A ideia é criar valores humanos, né? Valores humanos com essa compreensão, valor humano que a filosofia budista diz que dentro do ser humano existe uma vida plena. Nós, para nascermos, nós vencemos, o nosso espermatozoide venceu 200 milhões de outros. Uma coisa incrível, sabe? Que energia que tinha esse espermatozoide, que ele vai lá e vence os 200 milhões. Essa é uma força primacial que está dentro do ser humano, que mostra que o ser humano é capaz de mudar tudo, né? E, assim, capaz de conviver harmoniosamente com todos também. Então, esse é o fundo principal da filosofia budista, que dentro do ser humano existe algo pleno, algo bom, algo primacialmente humano, que, às vezes, fica escondido sob formas de violência, de discriminação, de muitos outros fatores, está escondido lá dentro. Eventos como esse são que lutam para que essas qualidades sejam expostas a todas as pessoas, né? Muito bem, rapidamente, uma história da nossa filosofia. A filosofia budista, o budismo propriamente é fundado pelo famoso Sakyamuni, ou Siddhartha Gautama, como queira, tem muita variação. Uns falam que é 700 anos de Cristo, outros falam 500, outros chegam a 3.000 anos. Mas Siddhartha era um príncipe. O budismo começa com uma busca do porquê da vida. E por que os seres humanos são diferentes, e por que os seres humanos têm destinos diferentes, problemas diferentes. E o Sakyamuni era um príncipe que, até os 19 anos, tinha um palácio, digamos que o clã dele, chamado dos Sakyas, tinha uma extensão de terras, como fosse o estado do Rio, talvez. E ele vivia nas cercanias do palácio, não conhecia o que era a pobreza, a miséria, até que um dia ele sai e depara com a Índia daquele tempo, que não mudou tanto, não. Mas ele vê um homem morto, ele vê um mendigo, e ele depara com sofrimento humano, e depara com uma indagação, né, porque ele era um príncipe e os outros não. E com a indagação, por que o ser humano nasce, vive,
a maturidade, depois vem a doença e a morte, que é esse processo, né? E sai daí uma busca. Por isso, tem uma, digamos, distorção que é bom corrigir, errônea um pouco do budismo, embora tenha seitas que adotem isso, né? O Buda parece um cara gordinho, vocês já viram isso? Põe moeda e o diabo, né? Mas com certeza não vai ter mais dinheiro por conta disso, não, hein? Mas Buda significa o iluminado, ou seja, aquele que descobre como funciona a vida. Como funcionaria essa questão, porque as pessoas são diferentes, né? E o Sakyamuni ele faz essa grande pesquisa, para resumir, que o tempo não permite, e ele chega à conclusão, uma primeira coisa que ele chega à conclusão é a impermanência da vida. É uma coisa muito interessante, nada é constante. O que existe hoje pode se dissipar amanhã. Eu me lembro quando eu falo algumas vezes, quando eu tinha 18 anos, 19, o pessoal falava, faz concurso para o Banerj, você nunca mais vai perder seu emprego. Eu não sei onde está o Banerj, não. Até hoje eu estou procurando. Já não está mais. É tudo impermanente. Mas o Sakyamuni descobriu que, por isso que ele é o Buda, fala que ele é o Buda, né? Ele descobriu que dentro do ser humano existe uma força que ele conecta com o universo, que pode ser chamado de Deus, mas que, utilizando essa força, ele pode vencer a circunstância da vida dele e pode mudar o destino dele. Esse é o princípio, daí o budismo. E esse princípio de valorização do ser humano foi passado adiante na China por um cara chamado Tiantai, e depois por um monge japonês budista chamado Nichiren Daishonin, que assim sistematizou, tornou mais fácil o estudo do budismo. E, em 1930, a nossa organização é fundada por um professor. Agora que eu gostaria de falar da nossa posição sobre a intolerância religiosa. Esse professor chamava-se Tsunosaburo Makiguchi, nome complicado, vou falar Makiguchi, que é mais fácil. Hoje ele é estudado. Semana passada, dia 24 de agosto, todas as universidades federais do Nordeste se reuniram e para abrir um congresso, convidaram que nós temos uma universidade normal também, nós temos uma área parte cultural muito grande, e nesse congresso foi discutido as ideias desse Makiguchi. Começou-se uma discussão entre a nossa organização e todas as universidades federais do Nordeste sobre essas ideias desse educador, que ele funda essa organização. Ele tinha uma teoria do bem, do belo e do lucro. Bem é o quanto você se desenvolve, o belo é o quanto você passa esse seu desenvolvimento, o humanismo para o outro. E o lucro é o que você tem e a humanidade também. Essa é a ideia dele, ele chamava de competição humanitária. E muito bem, ele criou isso daí, mas o Makiguchi viveu numa época do Japão belicista, né? Do Japão que entrou na Segunda Guerra Mundial. E ele tinha 70 anos quando o Japão entrou na guerra. E o Japão entrando na guerra, ele colocou uma lei de segurança nacional, um termo que se dá muito a isso, que todas as religiões teriam que ser shintoístas. Tinham que, mesmo que continuasse, tinha que adotar o oratório shintoísta. E todas as religiões do Japão aceitaram, menos ele tinha 70 anos. Ele falou que isso infringia a liberdade religiosa dele. E aos 70 anos, ele era aposentado, podia simplesmente viver outra vida, mas ele recusou. E ele e o discípulo dele, um outro professor, pela idade, o Makiguchi, 2 anos de encarceramento, acabou falecendo. Ele preferiu manter o princípio da liberdade religiosa dele do que viver compactuando com a não liberdade religiosa. Então, a nossa organização tem muito esse princípio, né? Tanto que nós temos várias instituições religiosas. Uma foi presidida por um muçulmano há muito tempo, o doutor Irã Teranian, se não me falha o nome dele. Ele presidia um instituto muito importante nosso, o Instituto de Boston para a Paz e o Instituto de Filosofia Josei Toda. Mas, muito bem, então, o Makiguchi, e
Isso passou para o segundo presidente, Josei Toda, que reorganizou a organização, mas no nível do Japão. E o terceiro presidente, chamado Daisaku Ikeda, que hoje é vivo, tem 91 anos, que começou a ampliar a organização. E começou a criar esse movimento nosso de, claro, o lado religioso também, mas principalmente um movimento muito forte de paz, cultura e educação. Um movimento de compreender, como Sakyamuni colocava, o Sakyamuni, ele falava muito que o outro era importante. E a filosofia budista adotada por esse Nichiren Daishonin, que a Soka Gakkai adota, essa filosofia que o outro existe. Nós não existimos, somente nós. O outro sente dor, o outro sente sofrimento. E o outro é muito importante. Tanto que nas escolas, nós temos escolas convencionais no Brasil, inclusive, 50% dos alunos não são budistas, tem alunos muçulmanos, inclusive. Nossa universidade também tem alunos muçulmanos, com meninos com né, trajes peculiares, né? Enfim, nessa universidade é ensinado assim, a importância do outro. O professor Ronaldo Mourão, que esteve comigo no Japão, ele ficou muito impressionado com essa parte. Porque os alunos falavam assim, nós temos a filosofia da nossa universidade, das nossas escolas, é que o outro ser humano tem um sentimento que a gente deve ouvir. E tem uma coisa comum entre eles. Diz que duas pessoas vêm com a mesma ideia, como duas pessoas vêm com duas ideias diferentes, né? É um ensinamento básico deles. E quando aí os dois dialogam. Quando saem, todos os dois têm uma ideia nova. Esse é o fruto do diálogo, né? O diálogo é uma coisa assim, muito maravilhosa. Então, dando prosseguimento a essa luta, o nosso presidente, nossa organização, veio criando várias instituições culturais. Nós temos um centro cultural no Rio de Janeiro, aqui no MEA, com capacidade de um auditório de 1.000 pessoas. O professor não acende a luz verde aqui, que falta 5 minutos. Mas esse auditório nós usamos para atividades nossas, mas várias escolas da vizinhança fazem eventos lá, fazem formaturas. Nós esperamos convidar os amigos para fazer palestra lá em breve. Convidamos pessoas de várias religiões, culturas diferentes, para que possam assim, expor suas ideias, né? O Sakyamuni falava uma coisa, e o nosso presidente, atual presidente, Dr. Ikeda, ele fala muito. Ele falava que o ser humano constrói muros. É uma coisa muito interessante, constrói muros. E não consegue ver além desses muros. Você tem as suas barreiras também de objetivos, sonhos que você constrói. Mas no mundo da intolerância, eu acho que o intolerante ele constrói um muro que ele não consegue transpor de jeito nenhum. É uma coisa terrível, ele não abre mão da ideia dele. Né? Eu, assim, estava estudando os artigos budistas na Nova Revolução Humana, uma obra do Dr. Ikeda chamada Revolução Humana. Tem vários capítulos que ele dedica a outras religiões. Um é muito interessante, fala sobre por que os cristãos assim, se tornaram respeitados em Roma. Um dos motivos é porque tinha aquele negócio no Coliseu, que lançavam as pessoas aos leões, e o pessoal vibrava, todo mundo... Mas quando lançava o cristão, ele sentava, ele começava a orar. Começava a orar e aquilo lá começou a impressionar os outros. Aí a plateia começou a não bater mais palma. A postura da fé, da religião, seja qual for, é algo de maravilhoso, né? E quando ela é ensinada por alguém diferente, realmente tem um grande valor. No mais, para não tomar muito tempo, né? A religião, cada um tem uma religião, né? É livre e tem o direito de se manifestar.
Cada um tem uma forma de se conectar com o universo, com Deus. Cada um tem assim o seu livre coração. Mas uma coisa o budismo fala, a paz, aqui no texto do convite, né, do evento, fala assim, paz, justiça e liberdade religiosa. O budismo fala que a paz começa no coração do homem. A guerra e o conflito também. A Segunda Guerra Mundial nasce no coração do Hitler. No coração de uma única pessoa se expande para outras. Da mesma forma, no coração de uma única pessoa, como Luther King, Pastor Luther King, Gandhi e muitos outros, nascem movimentos de paz. Uma única pessoa é extremamente decisiva nesse contexto todo de tolerância religiosa. E aqui vale assim antes de falar dois textos que eu gosto muito, vale aqui uma frase de São Paulo que eu acho muito bonita, embora seja budista, acho bonita, que fala da luta dessa equipe aqui que luta contra dos doutores, que luta contra a intolerância religiosa, né? Não é fácil, é uma coisa difícil, mas é uma luta que não se deve desistir nunca, né? Então, ele fala, combati o bom combate, né? Eu acho que quem está aqui está combatendo o bom combate. Percorri o caminho, e as pessoas estão percorrendo o caminho, e mantive a fé, ele falou. E estão acreditando que é possível mudar a partir de eventos assim, a partir de movimentos assim. Eu só gostaria de falar duas frases rápidas, mostrar aqui, não dá para ver, são revista nossa, para fora, mas aqui é uma revista que fala de uma muçulmana que é a primeira cineasta. Em 2005 ela fez um filme, ela é do Iêmen. Então essa é uma revista nossa chamada S.J. Quarterly, o Desmond Tutu está aqui também, que a gente dedica para a opinião de pessoas de fora, não budistas, para que eles possam expressar a opinião deles. Tá? O doutor Ikeda, nosso presidente, fala assim, fala de religiões diferentes, ele fala assim, ameixeira, pessegueira, né? Aí vai citando frutas, cada uma tem um sabor diferente, não é verdade? E nem por isso, e todas têm valor. E para assim, finalizar a minha parte, eu gostaria de ler o primeiro artigo 3º da nossa instituição, é a cláusula Pétera que fala, né? Fala assim, a SGI respeitará, SGI só KHK Internacional, respeitará e protegerá a liberdade de crença e de expressão religiosa. No 7º diz assim, a SGI, com base no espírito budista de tolerância, respeitará outras religiões, promoverá o diálogo e atuará em parceria para a solução de questões fundamentais da humanidade. E aqui vou citar é um livro do astrônomo Ronaldo Mourão, com o doutor Ikeda, chamado Astronomia e Budismo. É um livro muito interessante, porque fala de aspectos folclóricos, né? E no final, o doutor Ikeda, quero fechar, fala essa colocação de competição humanitária com o Ronaldo Mourão. E o Mourão responde da seguinte forma, eu acho que a vida flui por aí, né? Diz ele, concordo plenamente com o professor Makiguchi, a questão da competição humanitária. Concordo plenamente com o professor Makiguchi de que no futuro a corrida será humanitária. O mundo que devemos construir para as crianças é o mundo da corrida humanitária, da globalização humanitária, que permite chance igual para todos. Esse mundo, como já disse, deve ser alicerçado na cultura e na educação. Um mundo livre de todas as formas de violências. O homem adulto de hoje tem de pavimentar essa estrada de felicidade para a criação de hoje. Todo o problema começa com o homem, mas toda a solução parte dele também. Bem-vindo o futuro da paz, da harmonia e da corrida com competição humanitária, onde cada um deseja ser mais humano que o outro. Este é o mundo que temos a obrigação de preparar para as crianças. Muito obrigado, boa tarde.